Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar? Que a palavra do Santo Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. É interessante e muito convidativa essa palavra, porque a gente muitas das vezes reza a Deus pedindo do nosso jeito, querendo o nosso jeito, né, diante do Senhor. E muitas poucas vezes deixamos o Senhor agir do jeito dele sobre nós. Sofremos de uma ansiedade que queremos as coisas para ontem, né? E o Senhor, ele age de uma maneira muito tranquila, muito calma. Primeiro, se a gente pegar a leitura da carta aos Hebreus, fala, né, não vamos contristar o Espírito Santo, ou seja, não irritar o Espírito de Deus. Né, ele fazia uma menção, ali a carta aos Hebreus fazia uma menção ao povo da primeira aliança, que caminhava lá buscando a ação do Senhor, e se irritavam, eram afoitos diante da realidade de Deus, não esperavam as ações de Deus, né, e sempre reclamavam sobre as faltas que aconteciam, né? E parece que Deus tinha que resolver o problema na hora, né? Por isso que eles falam, Moisés sobe lá e conversa. Eles falam assim, olha, tudo tem que ter um momento e um tempo. Depois, não endureçais os vossos corações, já dizia um salmo, mas ouvi a voz do Senhor, ouvi a voz de Deus, entrar nessa escuta, nessa escola, de se colocar na escuta da voz de Deus. Mas como escutamos a Deus? Pela palavra. A palavra nos dá a graça de escutá-lo, né? Deus nos fala também ao coração, mas Ele nos dá a graça de estar com a palavra. Então, ouvir a Deus que fala. Não endureçais os vossos corações, quer dizer, não fique fechado somente nos seus valores, mas buscai a Deus enquanto pode ser encontrado. Então, um convite para estar com o Senhor. Se olharmos bem, a leitura do Evangelho vai dizer uma coisa interessante. Jesus se encontrou com um leproso. Se pegarmos Mateus fala que esse leproso diz assim, né, se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Né? Se a gente pegar a leitura de hoje, que é diferente, Marcos fala, no Evangelho diz, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Quais são as enfermidades ali apresentadas? A lepra. Jesus sabia que se tocasse na lepra, ele ficaria impuro. E esse homem teve a coragem de chegar até Jesus para falar. Ele tinha um sininho. Então o sininho denunciava que ele era leproso, que ele estava impuro, que ele era leproso. Né? É interessante o fato, esse homem vence toda a vergonha social, toda a realidade, cria uma força sobrenatural, porque ele enfrenta, ele poderia morrer apedrejado, mas ele vai na confiança e pede a Deus na confiança. Deus se manifesta no encontro e no tocar. Se não tem proximidade, não tem encontro.
Então Deus toca. Jesus toca nele e diz: eu quero, fica curado. Jesus assume aquela realidade para ele. Isso é compaixão. Paixão junto, amor junto. Ele olha para aquela realidade e dá para o homem o que é dele, mas também recebe aquela oferta. E recebendo aquela oferta, ele também se fez pecado, mas busca e dá ao homem a libertação. Se olharmos bem na cruz, é o mesmo mistério. Jesus se faz pecado por nós, assume as nossas dores e nos dá a certeza da vida. Por isso que morre na cruz por nós. Essa é a verdadeira cura. Jesus dá a cura ao seu tempo e ao seu modo. Nós, muitas das vezes, queremos a cura ao nosso tempo, do nosso jeito, esquecendo da vontade e da cura que Deus dá para a gente. Então, se olharmos bem o texto, nós vamos observar que Jesus, ele sempre quer a cura. Eu quero, fica curado. Só que nós temos que entender que existe cura para esse tempo. Então, Jesus mostra a cura física para esse tempo, mas também existe a cura para a eternidade. Então, todos nós somos curados. Não é prêmio de consolação, mas é certeza de vida. A certeza da plenitude da vida. Deus tocou, se aproximou, deu vida, assumiu as dores daquele homem, assumiu a realidade de pecado que aquele homem também enfrentava e deu para ele o que é dele, mas não deixou de receber aquela oferta. Nós também, quando nos apresentamos diante do Senhor, nós também temos que entregar a nossa oferta. Qual é a oferta de hoje? A oferta desse homem que estava doente era a sua doença, era a sua enfermidade. E ele falou para Jesus: se tu queres, tu tens o poder de curar. Ele não chegou a Jesus e disse: me cura, você tem que me curar porque você é Jesus e eu sou doente. Ele falou: se tu queres, tu tens o poder. Ele falou duas palavras importantes. Ele mostrou o querer de Deus, mostrou: se tu queres, então o poder de Deus pode curar. Então a graça vem de Deus. Olha que bonito que esse homem fez. A gente também tem que chegar diante do Senhor e ofertar as nossas dores. Qual é a dor? Qual é a tua enfermidade hoje? Qual é a tua realidade, a tua oferta? Aquele homem ofertou a Jesus aquilo que ele tinha e esperou de Deus a vontade de Deus, e Deus disse: eu quero, fica curado. Hoje, o Senhor também quer falar ao meu coração e ao teu coração: eu quero, fica curado. Mas qual realidade precisa ser curada? Então a gente tem que ter coragem de olhar diretamente nos olhos de Deus, se deixar tocar e deixar a graça acontecer. Mas esperar a graça em Deus e aceitar o que é de Deus na nossa vida. Hoje nós rezamos o 7º dia de nossos irmãos Mércio de Souza, Masatoshi Aya. Nós rezamos na eternidade. Nossos irmãos caminharam, guardaram a sua fé. Hoje é reservada a coroa da vitória. Ah, Senhor, mas estavam na sua enfermidade, receberam a cura, mas não para o nosso tempo, para a eternidade. Se pudéssemos ouvi-los e não podemos, com certeza diriam: não se preocupem comigo, hoje eu entro na vida, hoje eu alcanço a plenitude da vida. Essa é a parte importante. Nós que professamos a fé, que temos o batismo, que recebemos no batismo a graça da eternidade, nós devemos de almejar essa cura total em Deus, essa alegria total no Senhor. Se for da vontade de Deus para estarmos aqui, vamos continuar estando, mas se for da vontade de Deus, que tenhamos a graça de ir ao seu encontro, que possamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Os nossos irmãos percorreram a corrida da sua história, guardaram a sua fé, cada um ao seu modo, e hoje merecem a coroa da vitória. Coroa essa que eu não posso tirar, que você não pode tirar. Coroa essa que o Senhor o preparou e o deu. Vem para a minha alegria. E assim se fez. Essa foi a vontade de Deus. Então que hoje a gente possa dizer: Senhor, essa também é a nossa oferta. Quando nós rezamos o 7º dia, nós também entregamos a nossa oferta. Qual é a nossa oferta? A saudade, talvez a realidade da dor, da perda. Mas quem está com Deus não perde. Então, se entregamos a nossa oferta a Cristo,
Cristo vem e nos abraça e nos dá a certeza da plenitude da vida, dizendo: olha, estou com você, coragem, eu quero, fica curado, vamos continuar caminhando. Que o Senhor também nos dê alegria. Nós rezamos aos nossos irmãos enfermos, nós temos a nossa irmã lá do outro lado do mundo que pede também a nossa oração, que reza conosco. Esse é o momento da nossa oferta, esse é o momento de dizer a Jesus: aqui estou, que a tua vontade seja plena em minha vida, para que a gente possa ser restaurado no Senhor, agraciado em nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a gente possa se fortalecer no Senhor. Antes de qualquer oferta, às vezes a gente vê na igreja, isso acontece em todas as religiões também, as pessoas vão lá e dão uma oferta física. Antes daquilo que é físico, oferece aquilo que é real, aquilo que é existencial. Às vezes a gente fala: Senhor, ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho a minha preocupação, eu tenho a minha enfermidade, eu tenho as minhas realidades que precisam ser administradas melhor. Eu tenho os meus medos, Senhor, as minhas inseguranças, eu tenho os meus sonhos. Oferta essa realidade diante de Deus e diz: Jesus, só Tu tens o poder de purificar, só Tu tens o poder de curar, só Tu tens o poder de saber acolher com amor o que hoje Te oferto nesta realidade. E o Senhor, com certeza, no seu tempo, se for necessário para esse tempo, Ele vai conceder. Às vezes a gente oferta para Deus coisas que não são necessárias nem mesmo para nós, mas com a ansiedade queremos. O Senhor também nos oriente para que a gente possa sempre buscar o bom caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor conceda aos nossos irmãos a alegria da eternidade, o resplendor da luz perpétua brilha sobre eles, que eles descansem em paz no paraíso, como também os outros nossos irmãos, no qual colocamos na intenção dessa Eucaristia, que todos alcancem o céu, estejam no céu, alcancem o céu em Deus. Que o Senhor também nos abençoe e que a gente possa celebrar hoje o céu na terra. Eucaristia é rezar o céu na terra, é onde a gente pode tocar em Deus. A comunhão, Eucaristia, palavra, comunhão desse mistério. Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de curar-me. Deixa-se tocar para poder tocar no corpo de nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.